Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é: Davi fez a besteira, Deus teve compaixão, mas o anjo do Senhor só colocou a espada na bainha depois que Davi fez o sacrifício. Para isso a gente vai usar o texto sagrado que encontra-se em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1 a 27. E é um texto que a gente vai adquirir muita sabedoria. Para quem gosta do estudo da palavra também, é um texto muito excelente, muito rico. Que a gente vai ver literalmente uma parte que o anjo fica só aguardando Davi fazer o sacrifício. E depois que ele faz o sacrifício, aí sim o anjo coloca a espada na bainha, né? Ou seja, aqui a gente vê um pecador, a gente vê a compaixão de Deus já no Antigo Testamento, e a gente vê ali, né, a misericórdia de Deus sobre a vida de Davi. Não é diferente nos dias de hoje. Sabemos que estamos no tempo da graça. Jesus Cristo está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você, né? E a gente sabe que o véu do templo, na onde o sacerdote entrava uma vez por ano para fazer expiação pelo pecado do povo, né? Esse véu ele foi rasgado de alto a baixo, para dizer que foi Deus que fez, foi Deus que abriu o caminho para você entrar, eu e você entrar no Santo do Santo a qualquer momento. De repente você fez como Davi, uma besteira, mas Deus está tendo compaixão de você, esperando apenas você fazer o sacrifício, você se converter de verdade, você parar de apontar, parar de fazer fofoca, parar de fazer mexerico, né? Apontar de dedos, apontar de intriga, parar de mentir e ser um cristão verdadeiro. Esse é apenas o sacrifício que Deus quer que você faça, porque o sacrifício maior, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, já fez no Calvário. Ele se entregou por mim e por você. É por isso que a ira de Deus sobre o pecador recaiu sobre Jesus Cristo, meu irmão, sabe? Ele pagou o preço que era para mim e você pagar, mas de repente você pecou e Deus está tendo compaixão de você, porque estamos no tempo da graça e o anjo está apenas aguardando você fazer o sacrifício, se converter de verdade, ser um crente e uma crente de verdade, chegar para Deus e falar: Deus, eu reconheço que pequei, eu errei, eu quero voltar para a tua casa, para que o anjo coloque a espada na bainha e eu fique livre desse pecado, dessa ira que iria recair sobre mim. Vamos para o texto sagrado, meus irmãos? Que o Espírito Santo de Deus abra nossa mente, nossa visão e o nosso coração, para termos um melhor entendimento da palavra de Deus. Lembrando que a gente vai ler a versão NVT, nova versão transformadora. E o texto sagrado de 1 Crônicas 21, do 1 ao diante, diz assim: Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer um censo. Ou seja, o inimigo entrou no coração de Davi com orgulho e soberba, e incitou ele a fazer um censo. Esse censo, se a gente for lá para Deuteronômio, para o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, a gente vai ver que esse censo só era para ser feito a mando de Deus. Só que Davi, a Bíblia vai dizer que Deus tira Davi lá do fundão das ovelhas, dos currais das ovelhas, onde ele estava cuidando das ovelhas, cheio de mato, cheio de lama, e levanta como rei. Só que em um certo momento entra o orgulho. Por isso que a Bíblia diz que Satanás, porque a Bíblia diz que toda dádiva boa vem do Pai das luzes, vem do céu. Então o inimigo incitou Davi a fazer um censo, a querer contar. Ei, Joabe, faz aí para mim a contagem. Eu quero saber quantos soldados eu tenho. Eu quero saber quando eu comecei, eu tinha tanto, e agora eu quero saber quanto que eu tenho. Meu irmão, isso é um perigo. Orgulho, soberba. A Bíblia vai dizer que isso desagradou a Deus, a tal ponto de o anjo da morte acabar com várias pessoas no arraial. Está entendendo? Então entrou orgulho, soberba. Ele quis saber, meu irmão, toda a honra e toda a glória é Deus. Se você começou com 10 e hoje está com 1000, a glória é de Deus. Se você começou com 100 e está com 10.000, a glória é de Deus. Se você não tinha nada e hoje tem, a glória é dele. Uma coisa é você fazer uma contagem para a contabilidade, para você ver os seus negócios como é que está. Outra coisa é querer o orgulho. Falei, deixa eu ver como é que eu estou. Deixa eu ver como eu comecei e agora como é que eu estou, porque eu sou o cara. Assim foi mais ou menos Davi, né?
Davi disse a Joabe e aos comandantes do exército: faça uma contagem de todo Israel, desde Berseba ao sul, até Dan ao norte, e tragam-me um relatório para que eu saiba o número exato do povo. Olha só, meu irmão, queria ver se cresceu na mão dele o povo. Era tudo de Deus, irmão, a glória de Deus. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor torne a população 100 vezes mais numerosas do que hoje. Mas por que o meu senhor, o rei, deseja fazer essa contagem? Eles não são todos seus servos? Por que levar Israel a pecar? Olha só, meu irmão, Joabe sabia que isso aqui só era a mando de Deus, a contagem é a mando de Deus, e não do próprio homem para entrar o orgulho. Rei, que Deus aumente 100 vezes mais esse povo na tua mão. Mas para que fazer contagem? Para com isso. Que besteira é essa, rei? Tanta coisa para fazer, por que a gente faz uma contagem agora do exército? Para com isso, vai fazer Israel pecar. Joabe sabia. Apesar de objeção de Joabe, o rei insistiu que fizesse o censo. Então Joabe saiu para contar o povo de Israel. Depois voltou para Jerusalém e informou a Davi o número de pessoas. Havia em Israel 1.100.000 homens aptos para ir à guerra, que sabiam manejar a espada, e em Judá havia 470.000, mas Joabe não incluiu no censo as tribos de Levi e de Benjamim, pois achou absurda a ordem do rei. Olha só, meu irmão, um funcionário do rei, ele já sabia que estava fazendo besteira. Deus se desagradou muito do censo e castigou Israel por isso. Então Davi disse a Deus: pequei grandemente ao fazer essa contagem, perdoe meu pecado, pois cometi uma insensatez. Meu irmão, tem que vigiar, porque pecado é pecado, e depois de feito, meu irmão, já era, está registrado no mundo espiritual, está entendendo? De repente você pecou, Deus está tendo compaixão da tua vida e está esperando só você fazer o sacrifício de se converter genuinamente, integralmente, está entendendo? Em espírito e em verdade ao Senhor, para que não recaia a ira de Deus na tua vida. A gente vai chegar num anjo com a espada na banheira. O Senhor falou a Gade, o vidente de Davi: esta foi a mensagem, vá e diga a Davi, que assim diz o Senhor: darei a você 3 opções, escolha um destes castigos e eu aplicarei a você. Gade foi a Davi e disse: estas são as 3 opções que o Senhor lhe deu: 3 anos de fome, 3 meses de destruição pela espada de seus inimigos, ou 3 dias de praga intensa durante os quais o anjo do Senhor trará devastação sobre a terra de Israel. Decido o que devo responder àquele que me enviou. Não tenho para onde correr nesta situação, respondeu Davi a Gade, mas é melhor cair nas mãos do Senhor, pois suas misericórdias é grande, que eu não caia na mão dos meus inimigos, na mão dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel e 70.000 pessoas morreram, e Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Meu irmão, o pecado traz destruição, o pecado traz morte, o pecado não traz nada de bem. O inimigo, ele incita o teu coração para fazer besteira, assim como Davi fez. De repente você fez uma besteira contra a tua esposa, contra a tua noiva, contra a tua namorada, contra o teu ministério, contra o teu patrão. De repente você fez uma besteira contra você mesmo. Você estava até na presença do Senhor e fez uma besteira. Meu irmão, pecado é pecado, gera destruição, mas a compaixão de Deus prevalece sobre a tua vida. Mas Ele quer que você faça um sacrifício, se converta de coração, seja um crente, um homem, uma mulher crente, convertido. Pare de fofocaiar, de apontar o dedo, de mexerico, para de mentira, para de coisa errada, seja crente. É por isso que o Pai, a Bíblia diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores, o que adoram o Pai em espírito e em verdade. Mas quando o anjo estava prestes a fazê-lo, Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo estava prestes a fazê-lo, o Senhor teve compaixão. Na tua Bíblia deve estar assim: mas o Senhor se arrependeu-se. Mas em outra versão, na nova tradução da linguagem de hoje, mudou de ideia. Tanto uma quanto outra está errado. A palavra correta é compaixão. Deus não mudou de ideia e Deus também não se arrependeu. O que ele teve foi compaixão. Então nós sabemos que a Bíblia é traduzida por João Ferreira de Almeida, a maioria das traduções. E a tradução é muito complexa por causa do grego, aramaico e hebraico.
Então, se tiver na tua versão, arrependeu-se, que nem tem nas outras que eu tenho, ou mudou de ideia, na NVI está arrependeu-se. E na nova tradução da linguagem de hoje mudou de ideia. Nenhuma nem outra está correta. O mais correto aqui é Deus teve compaixão. Deus teve compaixão. Então a compaixão de Deus sobressaiu sobre o pecado de Davi. A compaixão de Deus sobressai sobre o meu pecado e o seu. Mas Deus quer que a gente tenha uma conversão genuína. Deus quer que a gente faça o sacrifício. Deus quer que apenas a gente faça o sacrifício de ser crente, de falar a verdade, que as tuas pálpebras sejam sempre eretas diante de Deus, que você não fique pecando, que você seja um crente dentro da igreja, assim, que você seja na rua, assim como você é dentro da igreja. Deus quer que você faça apenas esse sacrifício. Para de mentir, para de apontar, para de fofocaiar, para de ficar olhando programinha besta, porque a Bíblia diz que os nossos olhos é candeia no corpo. Se os teus olhos for bom, todo o teu corpo vai bom, mas se os teus olhos for mal, quão trevas é o teu corpo. Então Deus está dizendo, faça apenas o sacrifício, santidade, reverência e temor. Esse é o sacrifício que eu quero. Tenha santidade, tenha reverência e tenha temor. É o único sacrifício que Deus está pedindo para mim e para você nesse momento, porque o sacrifício maior, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, já fez. Ele nos comprou com preço de sangue e nós temos acesso ao Santo dos Santos para pedir perdão de nossos pecados. Então faça um sacrifício de santidade, temor e reverência. Davi olhou para... naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com a espada desembainhada na mão, estendida para Jerusalém. O anjo estava com a espada na mão. Deus disse, basta. O anjo para e ele está com a espada na mão, né? Olha só, de Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel se vestiram de pano de saco e se prostraram com o rosto no chão. Davi disse a Deus, fui eu que ordenei o censo, eu pequei e fiz o que era mal, mas o povo é inocente como ovelhas. O que fizeram, ó Senhor meu Deus? Que tua ira caia sobre mim e minha família, mas não castigue o teu povo. Olha que interessante, meu irmão, lá a gente vê, mas o anjo estava prestes a fazê-lo. O Senhor teve compaixão e disse ao anjo da morte, pare, basta. Que coisa linda, meu irmão. Muitas das vezes a gente peca, a gente faz a besteira como Davi, e Deus diz para o anjo, ei, pare, basta, que eu tenho misericórdia dessa alma, desse pecador, mas ele só quer um sacrifício, meu irmão. Aí Davi continua, no versículo 18, então o anjo do Senhor disse a Gade, que mandasse Davi construir um altar ao Senhor, na ira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu para lá, a fim de cumprir a ordem que o Senhor deu por meio de Gade. Araúna debulhava o trigo, quando virou-se e viu o anjo. Seus 4 filhos que estavam com ele fugiram e se esconderam. Quando Araúna viu que o rei se aproximava, saiu da ira e encurvou-se diante de Davi com o rosto no chão. Davi disse a Araúna, quero comprar de você esta eira pelo preço justo. Construirei nela um altar para o Senhor, a fim de que ele faça cessar a praga. Pode ficar com a eira, meu senhor, o rei com meu senhor, ó rei, disse Araúna. Use-a como lhe parecer bem melhor. Eu lhe darei os bois para o holocausto. Isso daqui, meu irmão, era uma oferta, um sacrifício de paz, para que Deus cessasse tudo, né? Eu lhe darei as tábuas de trilhar com lenha para o fogo do altar e o trigo como oferta de cereais. Eu lhe darei tudo, ó rei. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna, não faço questão de comprá-la pelo preço justo. Não tomarei o que é seu para oferecer ao Senhor. Meu irmão, o sacrifício tem que vir de você, não é dos outros, não é você. Não adianta a Mariazinha orar, você ficar pedindo oração por irmãozinho Joãozinho canela de fogo, a irmãzinha canela de fogo. Não, meu irmão, o sacrifício é você. Não adianta eu fazer um sacrifício que não me custe nada. Davi está dizendo, ele falou, ei Araúna, eu não vou usar o que é teu para pagar um erro que é meu. Não adianta, meu irmão, o que você fez é você que tem que pagar, é você que tem que fazer o sacrifício. Santidade, reverência, temor. Seja crente, seja um homem crente, uma mulher crente, fiel na presença do Senhor, porque esse é o único sacrifício que Ele está pedindo para mim e para você. Seja crente, tenha santidade, seja fiel, tenha temor,
para com isso, com aquilo, com aquilo, com aquilo. Pare com tudo que desagrade ao Senhor, porque senão o anjo pode ficar só aguardando você fazer o sacrifício para ele colocar a espada na bainha. Aí o rei Davi respondeu a Araúna: não, faço questão de comprá-la pelo preço justo. Não tomarei o que é seu para oferecer ao Senhor. Não apresentarei holocausto que nada me custa. Então Davi pagou a Araúna 600 peças de ouro pela ilha. Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de paz. E quando Davi orou, o Senhor respondeu com fogo do céu para queimar a oferta sobre o altar. Ou seja, aqui realmente Deus aceitou o sacrifício. Deus viu que Davi estava mesmo se humilhando, que ele tinha feito a besteira e que tinha se voltado para o Senhor. Está entendendo? Sabe o que Deus está falando aqui comigo e contigo? Não tem enganação. Não adianta passar blush no rosto para enganar. Você pode enganar os outros, mas a mim não. Eu te conheço o teu coração. Eu sondo mente e corações. Então não adianta vir com conversinha para cima de mim. Tem que se arrepender de verdade, tem que se converter de verdade, porque senão o anjo vai ficar com a espada aguardando. Só quando você se converter de verdade é que ele põe a espada na bainha. Então o Senhor deu ordem para que o anjo pusesse a espada de volta na bainha. Quando Davi percebeu que o Senhor havia respondido a sua oração, ofereceu sacrifícios ali na ilha de Araúna, o Jebuseu. Naquela época, o tabernáculo do Senhor que Moisés havia feito no deserto e o altar do holocausto estavam no lugar de adoração em Gibeon. Mas Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, pois tinha pavor da espada do anjo do Senhor. Então nós vimos aqui que Davi fez a besteira, Deus teve compaixão, mas o que o interessante desse texto é que quando Deus diz basta para o anjo, quando ele está em Jerusalém, o anjo para, o anjo imediatamente responde à ordem do Criador. Mas o que acontece é que ele fica com a espada na mão, e só depois do sacrifício que a espada é colocada na bainha, aí Deus diz: agora sim, agora eu vi que não tem fingimento, Davi realmente se converteu. Eu disse até basta. Muitas das vezes Deus diz para mim e para você, o anjo: basta, dá uma parada que eu quero ver se ela vai se converter. Dá uma paradinha, anjo, dá um stop aí, espera um pouco, chega de aflição, que eu quero ver se ela vai parar de apontar dedo, de fazer fofoca, de ficar vendo probleminha besta. Eu quero ver se ela vai ser crente na rua, assim como ela é na igreja. Eu quero ver se é apenas um disfarce. Vamos ver. Quando Davi faz o sacrifício, Deus diz: agora eu vi. Meu irmão, Deus está esperando você fazer um sacrifício. Esse vídeo aqui, esse texto aqui não é brincadeira não, meu irmão, é a palavra de Deus falando com a gente. Ele quer que a gente seja santo, verdadeiro, tenha temor na presença dele, meu irmão. Faça na igreja o que você faz, faça na tua casa, no teu serviço, na escola, na rua, nos teus vizinhos, o que você faz na igreja. Não adianta fingir não, porque Davi não teve como fingir não. O anjo ficou aguardando, falou: vai Davi, vamos ver se você se converteu mesmo, vamos ver se você se humilhou mesmo, vamos ver Davi, eu quero ver, só depois de você pagar, fazer o sacrifício, eu vou pôr a espada na bainha, vamos ver. Deus está esperando, sabe o que? Muita gente quando fazer o sacrifício, porque tem muito fingimento. Deus está dizendo até basta na aflição. Deus está colocando a mão de misericórdia, de compaixão, porque Deus não se arrepende, nem muda de ideia. É compaixão na minha vida e na tua vida. Ele está dizendo para o anjo: basta, mas eu estou esperando o sacrifício. Se converta, mulher, se converta, homem, para de mentir, para de fofoca, para de apontar o dedo, para de pecuinha, vai ler Bíblia, vai orar, vai se santificar, vai jejuar, vai ser crente de verdade. E depois tem um monte de gente aí solteira, homem e mulher, querendo arrumar pessoas. Vai arrumar como? É crente fingido, não faz um sacrifício verdadeiro, só é crente dentro da igreja, só chora dentro da igreja, mas dentro de casa, no serviço, na rua, na escola, no mercado, no metrô, na onde for, não é crente. Olha para ele e fala: que tipo de gente é essa? Isso é crente? Mas isso é crente? Isso aqui chora, entrega dízimo, ora a Deus, fala que Deus é Deus, mas isso é crente? Está entendendo, meu irmão? Deus está esperando você fazer um sacrifício. Deus quer santidade, reverência e temor na presença dele. É o único sacrifício que ele quer, porque o maior sacrifício o filho dele já fez, nos comprou com preço de sangue, e não foi barato não, porque a ira de Deus recaiu sobre a vida dele. É por isso que Deus, quando ele diz Lama Sabactani, porque me desamparaste, é porque um Deus santo, todo poderoso, não podia estar com pecado
pecado do mundo recaindo sobre o teu filho. Então o negócio é estreito aqui, meu irmão. Não vamos nem falar sobre isso, porque o vídeo não é sobre isso. Mas o interessante é que Deus está esperando um sacrifício meu e seu. Santidade, reverência, temor na presença dele. Pare de fingimento, que com Deus ninguém finge. Davi estava esperando Davi. Falou, deixa eu ver se é só um fingimento. E se ele vai querer comprar mesmo a ira de Araúna para fazer um sacrifício? Espera, anjo, espera que eu quero ver, porque eu conheço o crente. Crente, ele é fingido, crente é mentiroso, crente é safado. Está entendendo, meu irmão? Não estamos aqui para brincar com a palavra de Deus, não. Estamos aqui para falar o que é verdade. E Deus, nesse vídeo, ele está querendo um sacrifício de santidade, reverência, temor na presença dele. Pare de fingir que é crente. Pare de fingir na presença de Deus, do anjo de Deus, que você é crente, porque você pode enganar os homens e as mulheres, teu pai e tua mãe, mas Deus você não engana, tá entendendo? Enquanto isso, o anjo vai ficar só com a espada na mão, na tua vida, e a vida vai passando, e o anjo com a espada na mão, e a vida passando, e o anjo com a espada na mão, e a vida passando, e o anjo com a espada na mão, até você fazer o sacrifício. Aí quando ele pôs a espada na bainha, Deus vai olhar e vai falar, anjo, agora sim, agora eu vi que se converteu, agora eu vi que converteu a língua. Tem que converter a língua, os olhos, o teu corpo na presença do Senhor, tá bom? Fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe.